E fala, meu amigo rubro-negro, vamos aqui com o corte do Jogo Aberto de hoje. Renata Fã e Cicinho elogiando muito o Flamengo, né? Às vezes dá a entender que eles realmente são flamenguistas, né? Mas não dá pra não elogiar esse time. Tá jogando muito, tá voando, jogou mal e fez 2-0. Então vamos aqui com esse corte. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e bora que bora. O Malvadão colou com a liderança, não larga, foi a Caxias do Sul, contou com a Arrascaeta, 13 gols, hein, se aproximando do Caio Jorge, contou com um bom futebol e bateu o Juventude por 2-0. E agora o Malvadão só pensa na Libertadores. Vitória, liderança e tabu quebrado. A tarde de domingo para o Flamengo foi só de alegria. Afinal, a última vitória rubro-negra no Alfredo Jaconi havia sido em 1997, 28 anos atrás. 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes, tá? Danilo, uma vitória importante para a nação flamenguista e para o técnico Felipe Luiz. O jogo começou disputado e o Fla só teve a primeira chance aos 20 minutos. Jogada de Samuel Lino com Arrascaeta e chute cruzado do brasileiro para fora. E o Arrasca não estava para brincadeira. Depois de um belo cruzamento de Saul, o uruguaio infiltrou na defesa do Juventude e empurrou de cabeça para abrir o placar. E o Fla só voltou a levar perigo na segunda etapa. Luiz Araújo foi lançado e saiu cara a cara com o Jandrei e gol perdido pelo atacante rubro-negro. Ainda dava tempo de mais. Arrascaeta quase fez o segundo em bela cobrança de falta no travessão. Já sem o uruguaio em campo, Felipe Luiz rodou o elenco. Carrascal fez um belo cruzamento para Emerson Royal cabecear para o chão, marcar o primeiro com o manto rubro-negro e definir a vitória por 2-0 e a liderança isolada a 4 pontos do Palmeiras. Isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. Então, hoje viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpini. Enaltecer e dar muito mérito ao meu grupo, aos meus atletas. A gente segue muito convicto na nossa sobrevivência, é assim que a gente trata, que esse é o nosso campeonato, isso está bem claro. Depois de quebrar o tabu em Caxias do Sul, o Flamengo se consolida na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas Felipe Luiz e elenco agora viram a chave, passam a pensar na Libertadores. Afinal, o rubro-negro, nesta quinta-feira, recebe o Estudiantes de La Plata pelas quartas da competição continental. Missão dura contra os argentinos, que prometem complicar a vida do Flamengo. Edu Dracena, claro que tem o Cruzeiro ainda hoje contra o Bahia. O Palmeiras está ali na segunda colocação, tem os jogos a menos. Mas esse Flamengo é indigesto, é um time que joga bem dentro e fora de casa, tem um grupo super qualificado, banco de reservas, time titular e o padrão tático é sempre alto. Renata, aí você vê a coletiva do Felipe Luiz falando da questão da qualidade do treinamento. Então o que eles fazem no treino está aplicando no jogo. E isso acaba também aumentando o nível de competitividade entre eles. Né? Então todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar jogando como titular. Então isso também, os jogadores que não estão jogando, estão treinando bem para que quando tiver a oportunidade de aproveitar. E você pega hoje o Flamengo, não só o time titular, mas o elenco, os jogadores que estavam no banco, é impressionante. Agora, o meio de campo do Flamengo, com Saul, com Jorginho e principalmente com Arrascaeta, é brincadeira, Renata. Esses jogadores estão ditando o ritmo do Flamengo. Então, acho que o Flamengo é muito difícil e muito indigesto para qualquer equipe que for enfrentá-lo. E o Juventude muito mal também na tabela, é um time que não reage, até conseguiu alguma coisa com o Carpini, mas acabou sucumbindo diante de uma equipe que é muito melhor que a maioria, sim. Exatamente, é difícil você analisar, né, o adversário quando enfrenta o Flamengo, né? Porque o Flamengo, o que a gente está vendo, é um time que está jogando no automático. O Flamengo treina de uma maneira, acaba executando
durante a partida, como o Edu frisou muito bem, e não dá espaço para os adversários. Então o Flamengo ele nem jogou tão bem assim. O Flamengo controlou, fez um gol no primeiro tempo, teve ali a bola, jogando no automático, não sofreu, não foi pressionado, e no segundo tempo acabou matando o jogo. Então é a equipe a ser batida. Eu acho que dificilmente o Flamengo vai perder os títulos das competições na qual está disputando, porque está muito à frente. Lógico que o futebol pode acontecer de tudo, mas com o treinador que tem, o elenco que tem, eu acho que vai ser muito difícil, a não ser o São Paulo na Libertadores, é o único que pode ganhar do Flamengo. Isso que eu ia falar, não tem o São Paulo, Libertadores. É porque eu lembrei, eu tava indo... Eu lembrei que eu falei que o São Paulo é campeão da Libertadores. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos como o Léo, Sonda. Não é o dono do supermercado Sonda, não, hein? Se for, manda para nós uma cesta básica para nós, que é para ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta para mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o De Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá para dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Filipe Luís se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos o Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que... Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela espetacular, irmão. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Filipe Luís, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Quesada, dá para entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas, o Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha sim. da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, para não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Para não cair, para ir para 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, está com 22 jogos, isso, né? Falta 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo. 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro... Eu também. Como a outra força. Tá, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Eu não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui, sábado, 9 da noite. Então, sábado, 9 da noite. Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo essa Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que joga. Na verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos,
ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro do... Ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença, não, acabou. não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele.